ya íbamos a irnos y Já estávamos indo, siempre já íamos ir e sempre Dios coloca en la mente, como leímos allí, que le Deus colocó a sempre Moisés coloca na mente, como lemos ali, que Ele colocou em Moisés las palabras que él tenía que decir. as palavras que ele tinha que falar. Y miren, en Josué ya después, E vejam, depois em Josué, él no tenía que clamar. ele não tinha que clamar. Moisés, ya una ocasión, Moisés, se lo había dicho, em ¿por uma qué clamas a ocasião, mí? Deus disse a ele: Habla. por que clamas a mim? Fala. Si ustedes se fijan, Josué no tenía Se esa, vocês observarem, esse detalhe. Josué não tinha esse detalhe. Él no clamaba, él hablaba. Ele não clamava, ele Recuerden que falava. Josué E recordem que representa o Espírito Josué Santo, representa o líder do o tempo Espírito Santo, o líder do tempo De lo final. cual Josué, vean que viene de la línea E Josué, vejam que vem de Efraín. da linhagem de Efraim. Y eso lo hablamos hace poco. Y E isso falamos de la línea há de pouco. Judá viene Da linhagem de vino Judá, Jesus veio da linhagem por de esa Judá. línea de Judá. Ahora miren Por essa linhagem de Judá. Agora vejam cómo el Espíritu Santo como Em o el Espírito tiempo final. Santo, no tempo final, en ese instrumento nesse es que instrumento, hace esa obra de unir esos dos palos. é o que faz essa obra de unir Eso es esses algo dois tan paus. hermoso Isso é y tan algo sencillo a la misma tão vez. bonito e tão O sea, simples ao tan mesmo grande tempo. y tan sencillo, Ou seja, tan tão hermoso grande e tão y tan simples. sencillo. Tão bonito, tão formoso e tão simples. ¿Cómo es que esas dos líneas, tanto la tribu del norte Como que la essas tribu del duas sur, linhagens, tanto da tribo tribo do del norte sur, como das tribos do sul, que es la tribu de Judá con as Benjamín, tribos do sul, que é a de Judá com Benjamim, las dos tribus, as duas y tribos, las 10 tribus del norte e as representadas 10 en tribos José, do norte en Efraín, representadas em Efraim, o sea, en José, ou seja, y em José, representado en Efraín, e representadas em Efraim, vienen a estar esas dos líneas essas duas linhagens en este tiempo final. vêm estar En la mano del juntas nesse tempo final na mão do Y profeta. por eso es que al tener el título de E propiedad, por isso que ao ter o pueden título de estar esos propriedade, dos palos juntos, esses dois paus es donde único podem se puede estar llevar a juntos. cabo esa obra. E unicamente Porque está el é título onde de propiedad pode en medio de la realizar raza humana, essa en medio obra, del pueblo. porque o título de propriedade está no meio E da por isso é que se raça pode humana, no meio levar do a cabo povo, e por isso a é que restauração pode do reino de ser realizado a restauração do reino de Davi e o trono de Davi. Porque viene el Espíritu Santo Porque o Espírito Santo y vem viene también la línea del rey David. e também vem a linhagem do rei Por eso Davi. dice, cuando este Espíritu Por isso ele Santo que disse, tenemos quando esse viene Espírito de Santo edad que en edad, temos, de era em era, llega a encarnarse, por acá viene la tribu de Judá. chegue a se En la encarnar, persona e de aqui vem Jesucristo, pela tribo de Judá. entonces Na le pessoa de coronaremos Jesus Cristo, então, como rey de o reyes y coroaremos señor de como señores. Rei dos Reis e Senhor dos Vean dónde es Senhores. que viene. Vejam Por un lado Jesús vino por esa onde é línea. que vem. Jesus veio Cumpriu a primeira por essa vida, linhagem e cumpriu a primeira La línea vida del rey David por ahí, pela linhagem do rei Davi, por aí, Salomão, por acá essa viene el linhagem. Espíritu Santo. E por aqui vem o Espírito Santo. Y viene Dios entonces E então Deus y vem une esos dos palos arriba en la piedra angular. e une esses dois paus em cima, Hasta en na un pedra dibujo angular. puede hacer eso. Até um desenho E a aí gente é onde pode se mostra desenhar isso. ¿Cómo es que esos dos palos E então aí mostra estar na como mão que do esses profeta. dois paus vêm estar na mão do ese profeta. es el yo soy nuevamente E isso é o eu sou, en novamente, medio del pueblo, no meio do povo, en uno de vuestros hermanos, em um de vossos el irmãos, cual hoy él dijo claramente que en un ministro hoje ele disse claramente, que llegará a la em etapa um ministro que en chegará donde será à etapa esa manifestación na qual ya luego en toda su plenitud, será essa obrando manifestação esa maravilla em toda a y milagros. plenitude, fazendo Pero essas es un maravilhas ministerio e que está milagres. primero para Mas é abrir um la ministério palabra. Ese es que el milagro más está grande. operando El abrir primeiro la para palabra. abrir a palavra. Esse é o maior milagre, abrir a Ya palavra. obteniendo el pueblo ese conocimiento, E o povo pues, já alrededor de esa palabra, obtendo esse conhecimento, então em torno dessa palavra também obtém a sua adoção. porque es un ministerio
adoptado, porque el que hizo la labor, foi um ministério adotado, o que fez o trabalho, que estuvo en el monte de la ali, transfiguración con depois que Moisés, esteve Eliab, no monte da transfiguração com Moisés e Elias, lhe falando. es un ministerio adoptado. A obra final é um ministério Y la adotado, obra final e a obra es final un ministerio adoptado, é um ministério adotado, obrando, trayendo la palabra, operando, el mensaje trazendo al a pueblo, la palavra, a revelación de los mensagem truenos. ao povo, a revelação dos trovões. Por lo tanto, el pueblo también Portanto, es o un povo pueblo também que va obteniendo é um esa adopción. povo que vai obtendo esta Pero adoção. vean el proceso por lo cual tenemos que pasar. Mas vejam o processo pelo Miren la qual palabra temos que hermosa passar. que ele dijo allí. Vejam que Senhor, palavra prueba-me. bonita que ele disse ali. Senhor, O sea, como decirle, me prova. Señor, aquí tú, Como dizer, tú me limpias, Senhor, tú me estou aqui, tu me limpas, santificas, tu tú me sanas santificas, y tu todo. me cura e tudo. Y pruébame, Señor, que yo te seré fiel. E me prova, Senhor, que eu serei fiel a ti. La espada, la palabra. Eu saberei usar a espada, a palavra, sob a tua guiança. Pruébame, Señor. Me prova, Senhor, Y va a ver que puede confiar en usted. e verás que pode Y así confiar em le você. he entregado ese poder. E assim Porque, lhe é como foi que entregue digo? esse poder. Porque, De que como vale foi que tener disse, el poder, de que adianta ter o poder se não tem a autoridade? y Dios nos está dando la autoridad. E Deus está Dice nos aquel dando grupo a que autoridade. pueda tomar la palabra y Diz colocarla aquele bien. grupo que pode tomar a palavra Eso es lo que ustedes e aplicá-la, colocá-la bem. E isso é onde vocês estão chegando, a essa etapa que será em breve. Miren cómo todo se mueve en una forma sencilla. Vejam como tudo se move de uma forma simples. Cuando el hermano William, el día 13, No dia 13 de junho, quando o irmão William, ya no había allí oportunidad ali já não, clinicamente já não tinha oportunidade se levantara. para que ele se Humanamente levantasse. no había forma. Humanamente já não Ya no tinha estaba en las forma, manos del médico, já não estava estaba en las manos na de mão Dios. do médico, estava na mão de Deus. Y allí las hijas me dijeron ora por él. E as filhas me disseram, ora por ele. Y recuerdo que salimos de la E eu me oficina, lembro que estábamos saímos do reunidos, escritório, onde todos estávamos ya reunidos, diciéndonos las cosas e claras. Luiz nos dizendo as coisas já Y bem claro. fuimos todos caminando, recuerdo el E pasillo, todos fomos caminhando, eu me lembro, o corredor, y entramos al sitio donde él estaba. e entramos ao lugar Y onde ele cuando estava. llegamos, me acuerdo que ella me Entramos no dijo, lugar onde ele estava e eu me recordo que uma das sobre filhas o cabelo, me disse, sobre a coloca a mão cabeça. sobre a cabeça dele. Yo me fui por la parte derecha, E eu fui assim pelo lado direito dele, el lado derecho. do lado Estaba direito. acostado y me vine por este lado. Ele estava deitado e eu fui por esse Y lado. oré allí, E ali eu orei, y miren, fue por la palabra hablada e vejam, foi que él resucitó. pela palavra falada que ele ressuscitou. Y todo en una forma así sencilla, E tudo assim de uma forma simples, como Dios allí puso el tipo como ali que por la palabra Deus hablada colocou o serán tipo resucitados que é pela palavra falada que serão ressuscitados os santos que partiram nas eras passadas e os do nosso tempo também. Fue la palabra hablada, Foi a palavra falada, hecha, pronunciada a palavra por un hombre pronunciada por um homem de carne e osso. de carne y hueso. Y Dios escuchó esa oración. E Deus escutou essa oração. El médico me estaban diciendo, ella O recordándome médico, que el médico le ela decía a estava ella, me dizendo que o médico dizia a él ela, le dijo, que ele disse, William, tú resucitaste. William, tu ressuscitaste? Le dijo uno de los médicos, Um dos médicos disse, ya ellos habían determinado, ya no tiene eles oportunidad, já se tinham fue, determinado, não, esse já não tem mais oportunidade, já se Pero foi. vean la palabra hablada, Vejam, a palavra falada, Dios escuchó. Deus escutou a palavra falada e o trouxe Que à después me vida. decía, gracias E por depois orar ele me por mí. dizia, obrigado por ter orado por mim. Así dirán los que van a venir. Assim vão Graças dizer os por que virão, chamarme. obrigado por me chamar. Dijo aquel día, Jó aquel día, disse, dice,
Já disse, então chamarás e eu responderei. Tem que ter alguém que chame, porque se não ter alguém que chama, não vai responder. Portanto, chamará a vida novamente. Os que estão lá, e eles virão depois da ressurreição dele, que foi que eles ressuscitaram. Ou seja, que primeiro vai acontecer uns eventos e após isso, então é que eles virão. Depois disso. Recordem que o juízo lá, o julgamento lá vai ser depois que termina aqui. Depois passará para lá e terá esse tempo ali, esse tempo curto. E depois virá aqui e continuará a obra que Deus tem nesses dias que são de 30 a 40 dias e depois já irmos no rápido. Vejam, depois disso, mais adiante, depois, quando já definitivamente, quando Deus já o levou, Deus também foi trabalhando nesse domingo e pela palavra falada à distância, uma pessoa foi curada do câncer. Foi curada de câncer. E aí, nesses dois eventos, Deus esteve nos mostrando o que Deus fará nesse tempo final. Por isso ele disse o irmão Branham, nem o câncer poderá te fazer frente. Ou seja, nada será impossível nessa terceira etapa. E você diz, olha, está difícil de sair disto. Você diz, está difícil sair disso, mas agora você já está 100% seguro. Não há nada impossível para Deus, não existe nada impossível para Deus, assim que, Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor, e você fala a palavra. Porque estamos no tempo de falar a palavra. Começa a fazer como as crianças quando começam a caminhar. E caem. Mas não fica no chão, se levanta novamente. Às vezes machuca e se rala e continua. E continua pressionando, continua falando a palavra. Parece que eu estou ficando pior. Não, aí é que a coisa está ficando boa. A coisa está ficando mais difícil, aí é que está melhor ainda. Porque quanto mais difícil, então a glória de Deus será maior. Assim que nunca se desanima por isso. Continua adiante, perseverando para alcançar essa gloriosa meta da transformação. Estamos no momento preciso, exato, justo. E neste ano, Deus nos deu grandes bênçãos e continuará nos dando. E graças a Deus que deteve certas coisas por aí. Graças a Deus. Porque o povo tem que estar preparado. E não pode ir ao povo hebreu até que o povo esteja preparado. E também ao mundo denominacional. E um pouquinho antes, por aí, todo esse entrelace com o grupo do irmão Branham. Mas primeiro, antes dos 144 mil e antes das denominações, o grupo tem que estar preparado. Portanto, nesse tempo, aproveitamos o máximo, procurando toda coisinha que tenha que corrigir e procurar estar preparados para, em seguida, ser instrumento de Deus nesse tempo maravilhoso. E recordem que estamos nessa etapa na qual o reino do Messias Príncipe será estabelecido. E começa nós estando, primeiramente, nós estando nesse corpo. E aí tem como que um meio parênteses, vamos estar nas bodas, mas vai estar sendo realizado muitas coisas no programa divino. E depois, o regresso ao milênio, para já estabelecer esse reino. Mas a etapa maior e gloriosa, a etapa mais gloriosa que Deus está fazendo, o maior milagre é esse. Esse é o maior milagre do que uma pessoa receber as vistas físicas ou que caminhe. O maior milagre é que Deus nos abriu os olhos espirituais
e podemos ver, crer e receber o que foi profetizado, o que foi mostrado em visão ao reverendo William Branham. Agora estamos vendo, já vendo sendo cumprido, se cumprindo a realização desta visão. Assim que Deus os abençoe e os guarde. Tinha isso para lhes falar. E no cumprimento da visão da carpa, tudo se move, como a ressurreição, por exemplo, diz, olha como se move. Ou seja, que tem uma forma. Isso está no livro de Citas, se o tem por aí. Como se mueve, donde dice parágrafo 12. Parágrafo 12, página 12, parágrafo 96. Agora está escrito entre linhas o que ele falou no parágrafo que lemos hoje. Aí tem algo bem importante que ele falou entre linhas. Mas aí Deus nos deu essa página dos selos e aí se une e aí abre o quadro do que ele quis dizer aí. Agora está escrito entre linhas. Quando nós termos nossa carpa grande erguida em algum lugar, tomaremos bastante tempo para falar dessas coisas que estão entre linhas. Vigie a ressurreição, como se move ali. Tão formoso, somente apaixona por ele. Apaixone por ele. E ele se revelará a você. Essa é a etapa do amor divino. E ele nos diz, olha, somente apaixone por ele, apaixone por suas promessas e o que Deus está cumprindo no meio do povo. Bem, Deus os abençoe, Deus os guarde. E muito obrigado por esse tempinho e vossa amável atenção. E continuaremos estudando. E que Deus continue nos dando tudo o que necessitamos. E quanto mais rápido der tudo, mais rápido estaremos preparados para essa etapa. Temos que estar fortes, amadurecidos espiritualmente, para combater todos os dardos inflamados do inimigo. Estejamos bem fundamentados, bem armados com a palavra. E assim poder estar preparados para esse aperto que cada vez vai ficando mais forte. Quando vocês virem esse ataque, vigiem e recordem que por aí já estaria acontecendo a ressurreição. Tem muitos eventos que vão estar sucedendo e já vão ir marcando, mas todas essas coisas que estão sendo vistas, isso já mostra que estamos perto. E que devemos nos apressar para nos preparar. E lembre que diz que o julgamento começa pela casa. E temos que estar apercebidos disto e que o juízo não nos agarre, mas sim as bênçãos. E que Deus nos ajude e seguirá nos ajudando para sairmos bem. Porque desejamos sair bem. E ninguém pode escapar. Eu estou aqui. Eu estou tão bem nesse lugar. E fazendo assim como que eu estou por aqui. Olha, Deus olha o coração. Assim que a Deus não tem quem o engana. Ele vê as intenções. A Deus não lhe escapa nada. Assim que não se põe a fazer com palavras claras. Não seja um hipócrita, porque Deus não vai com isso. Deus sabe e conhece a intenção do coração. E Deus não pode ser enganado. A congregação pode ser enganada, ou aquele ou outro, mas Deus não. E recordem que o julgamento começa pela casa. O juízo começa pela casa. E eu não vou dizer que começa, vou dizer que o juízo já está na casa. Ou seja, que Deus em Espírito Santo está discernindo e trabalhando no meio do povo. Quando ele disse que quando não tiver nenhum pingo, isso está no livro de Citas também. Uma cita, tem duas, mas ele sempre nos recorda essa. Me dê uma igreja, e tem outra que fala que quando não ter mais, onde não entra nenhum pingo de pecado. E o que é pecado? Incredulidade. E o irmão Branham sempre tinha a definição
daqueles que não podiam ver, entender ou receber as promessas de Deus e como Deus cumpria e a estava realizando, sempre ele terminava dizendo, porque é um incrédulo. Ou dizia, é a incredulidade. Assim que Deus nos ajude a estarmos preparados e continuar se preparando, porque o que desejamos é recebermos as bênçãos, é irmos daqui, antes que caiam os juízos divinos nessa terra. Esse mesmo, da página 4A, parágrafo 37. Outro deve ser das primeiras páginas do livro de Citas, a 8 ou a 6. Diz: não era essa, mas está bem também. Tem medo agora que está fazendo isso concernente a esse novo ministério ao qual estás entrando? Você pensa que será maior? Sim. Como sabes? Deus disse. Agora eu não tenho um pingo de dúvida. O meu coração sinceramente salta, pula para chegar a Ele, ao novo ministério. Vem, porque Deus disse, e isso conclui. Isso é tudo que há a respeito. Será dessa forma. Deus disse. E isso está concluído. Esse é o novo ministério que ele queria agarrar. Veja, não tinha um pingo de dúvida de que isso ia acontecer. E podemos ver que já está sucedendo, está acontecendo. E não tem em nós nenhum pingo de dúvida de que isso está sendo realizado. O que foi falado pelo reverendo William Branham está sendo realizado. Página 8. Lo que está más amarillo. No, esa no es. Está como en el medio de la página. Pero después lo buscamos. Una iglesia. Depois procuramos. Me dê uma igreja, algo assim fala. La 6, la 49. A 6, 49. Oh, irmão, me dê uma igreja cheia do Espírito Santo. Em um ano, Deus fará o que todos os teologistas fracassaram em fazer em 2000 anos. Isso é muito importante. Você espere até que a unção da igreja verdadeira se dê em casa. Eles têm fé, o pequeno remanescente. Depois que a porta dos gentios é fechada, a dispensação da graça, Deus ungirá uma igreja, então, fora das eras, onde? Na era da pedra angular. E no tempo do nosso irmão William, nos dizia, a dispensação da graça ainda não fechou, em breve será fechada. Até mesmo quando regressou, a dispensação da graça estava ainda em seus momentos finais. Depois que a porta dos gentios é fechada, Deus ungirá uma igreja então, e o que é sujo, suje-se mais, e o que é justo, justifica-se mais, e o que é santo, santifica-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus, e coisas tomarão lugar. Não somente isso então, mas Ele está fazendo hoje. Veja, o único e a única via que existe nesse tempo final, onde Ele já não está no trono do Pai, fazendo intercessão ali com o seu sangue. Eu ia dizer algo ali. Essa foi uma freada. Isso é o que ele nos falou nessa mensagem de perguntas e respostas. E Revelação, capítulo 4, parte 2. Aí é que nos fala desse novo propiciatório. E hoje nos disse nessa mensagem, onde ele fala que unicamente onde haveria misericórdia é sob os ministérios de Moisés e Elias, e que isso já se entrelaçaria para a grande tribulação.
Ou seja, que isso está nos falando desse tempo no qual estamos vivendo. E unicamente onde esse remanescente que creu e aceitou e entrou ao lugar santíssimo e viu esse novo propiciatório, para eles é que a misericórdia está estendida, porque Deus é justo e Ele sabe que ainda estamos nessa terra. Portanto, tem que nos manter limpos e tem que ter sangue, tem que ter um propiciatório e tem que ter um povo que então creia nisso, para que isso se torne efetivo. Não podia ser antes. Isso não podia estar sendo operado no meio do povo, ainda que teve um começo, teve um nascimento, uma trajetória, como Jesus teve. Mas para chegar à vindicação e o cumprimento disso, tinha que chegar à etapa do lugar santíssimo, para que esse propiciatório, assim como o cordeiro foi sacrificado lá no átrio e subiu ao lugar santíssimo, agora estamos diretamente no lugar santíssimo vendo o novo propiciatório. O que Deus nos deu nesse tempo é tão grande, é tão e tão grande, que agarrados a esse novo propiciatório e agarrados à Shekinah, a esses 2 querubins de madeira de oliveira revestidos com ouro em cima do propiciatório, o qual está nos falando diretamente desde aí, deste lugar, a nossa alma, ao nosso coração. Toda obra que Deus está fazendo hoje é de trono a trono. Não de trono a átrio e nem de trono a lugar santo, mas sim de trono a trono. Por isso que nós nos entendemos. Por isso é que entendemos, por isso que agora vemos tudo mais claro. Pegamos uma mensagem agora de qualquer ano. Isso é assim, isso é assim, isso é assim. E podemos localizar bem o quadro. Outros colocam a vaca em cima e nós colocamos aonde deve. E montando o quadro, isso somente sabem fazer os que estão aí no trono, que conhecem. Bem, vamos terminar aí, porque o que está no meio do povo, operando, trabalhando, é o Espírito Santo. Ele é o que está fazendo a obra. Por isso que quando ele dizia uma palavra contra o Filho do Homem é perdoado. Mas quando o Espírito Santo vier, aí a coisa muda. Por isso é que temos que caminhar com muito cuidado nesse tempo final. E também nos amarmos uns aos outros. Porque o Espírito de Deus mora em vós, em vocês. E a obra que Deus está fazendo é uma obra grande em cada filho de Deus, em cada escolhido de Deus. Bem, que Deus os abençoe. Tronos do Deus Altíssimo. Deus os abençoe, primogênitos de Deus. Deus os abençoe, nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus os abençoe, filhos do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus de Israel, que a bênção desse Criador do céu e da terra sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E que Deus continue nos abrindo as Escrituras, o entendimento e nos confirmando, e que Deus siga nos limpando com sua santa palavra e siga nos curando, e que breve já tenhamos o corpo eterno e glorificado, em seu nome eterno e glorioso, como filho de Davi. William, Rei de Reis e Senhor de Senhores. Amém e amém. A bênção sacerdotal que ali Deus deu a Moisés para que a dissesse ao povo.
Está um pouquinho quente aqui. Abra um espaço para que entre um pouquinho de ar. Passem por aqui pelo escritório para que passe um pouquinho de ar. Bajó el azúcar quizás, caliente. Dios te bendiga. Ahí está bien. Bueno. Y esa bendición. E essa bênção. Vean al final él dice, y pondrán mi nombre. Vejam no final ele diz: porão meu nome sobre os filhos de Israel. E diz entonces. E então diz, ele diz, então eu os abençoarei. Ou seja, a bênção está no nome. E porás o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Sejam abençoados no nome eterno do Senhor. E sigam confirmando sua vida na fé do cumprimento da segunda vinda do Senhor com seus anjos. Tem sido um grande privilégio, uma grande bênção poder falar a vocês e que Deus siga nos trazendo mais, porque, vejam, quanto mais se fala, mais Deus nos dá. Qualquer um diria, mas o irmão William sempre dizia, eu dou para vocês e em seguida Deus me dá mais. Isso eu dou testemunho fielmente que é assim. Agora entendo. E quem sabe vocês não compreendem isso totalmente, mas eu sim compreendo isso 100%. Quando eu dou algo, e quando eu vou no escritório, em seguida Deus me dá mais. E agorinha eu estava, quando o Billy terminou, bom, mas isso a gente não aguenta e é algo formoso, algo que quando está aqui, quando esse algo aqui está para sair, lá tem algo para receber. E essas são almas de Deus, escolhidos de Deus, que estão desejosos para receber tudo. Mas Deus dá como sempre deu, no passo dele. Às vezes eu tento adiantar em algo e ele me dá uma freada. Às vezes eu pego e tomo um espaço em certas coisas e eu vejo que ele já me dirige para falar no lugar que for, já para falar isso. E muitos poderão dizer, mas que conversa mais desorganizada, falando na bagunça, no barulho de tantas coisas. Ou seja, quando uma coisa é assim meia toda enredada, e você pergunta para uma criança, como foi a conversa que tivemos? Eles falam, tremenda. Outros falam, eu não entendi nada. Vejam, porque no comum, às vezes até entendemos até mais e mais coisas são faladas e entendem melhor falando assim. Mas não é porque a gente deseja fazer assim, é porque Ele já desenhou assim, que seja assim. E nós não imaginávamos que dessa etapa, muita parte dessa etapa seria assim. Essa parte da etapa, muito seria assim, mas eu já sabia. Mas eu não é que eu questionei, mas eu disse, e se me sair uma palavra aí que não seja, diz, bom, então edita ou então embaixo coloca a definição certa, porque às vezes uma palavra aqui em outros países não significa algo bom, mas às vezes tiram coisa e quando você lê e perde o sentido. Pito mesmo disse, não tira, deixa isso assim. Deixa isso assim.
Mas então é a forma para você ter uma ideia clara da forma que você vai falando, tem que falar de uma forma assim, do comum, para que entendam. Agora, quando já estamos falando um certo setor de grupo que está tudo aí, não é que isso não vai subir. Mas talvez agora é mais informal, quando nós estamos assim. E assim pode falar coisas que fazemos pausa, perguntamos, procura aqui, procura lá, e aí se torna algo bem familiar. E aí vamos ter que editar algo, ou não sei se... Bem... Mas assim, dessa forma, desta maneira, é como Deus está nos dando a conhecer, nos revelando coisas que está pendente. Alguém pode falar, eu vim aqui no domingo e me sento aí e eu não preciso escutar mais nada. Eu só vou escutar a mensagem somente. O que falem lá, por lá, isso já não me importa, não me interessa. Bom, mas Deus está dando. E o que queira ficar em dia, tem que começar a se adiantar, porque vai ficar tarde. E às vezes, tem coisas que ele escreve, eu somente leio algumas, e a outra vai ler aquele que está lendo o livro. Assim que tem coisas que a pessoa pode dizer, mas é porque eu escuto, eu estudo e tudo, mas não vou querer esses livros. Tudo está aí, porque se eu leio algo, e desenho uma estrela de Davi, e embaixo ele escreveu algo. Eu coloco a estrela de Davi, mas na foto aparece isso debaixo. E aí quando você vê a foto, você fala, nossa, olha isso. Assim que estejam bem atentos a tudo, e tudo que Deus nos tem dado, essa abundância de pão, diz, uma grande montanha de pão, diz, alimenta a estes, mas não são qualquer um. Aí vemos que são os que têm vestes brancas, teofania. Não é para qualquer um. Esse pão daí é para vocês. Esse pão de vida que tem aí é para os que vão ser transformados. Os demais não vão dar importância, mas os que sim vão ser transformados, esses estão recebendo esse maná, esses 7 trovões, que estão falando consecutivamente. Tudo é consecutivo. Tudo está sendo realizado consecutivamente. É uma obra rápida. Uma obra rápida que Deus está realizando. Esse 4º ano de Jesus, cumprindo os primeiros 6 meses, bom, nessa escritura que foi falado, do escrito que foi falado aí, dessa escritura, é muito importante aí. A segunda parte da semana número 70, que tem um cumprimento, tem um cumprimento estando nesse corpo, e depois já corresponde plenamente nos 3 anos e meio da grande tribulação. Ou seja, que Deus já está operando, trabalhando nessa esfera para depois realizar essa obra enquanto esteja na ceia das bodas do Cordeiro. Mas tudo é um entrelace que está sendo realizado, na qual a parte mais importante é a de agora, a preparação para a nossa adoção. Ou seja, o corpo eterno e glorificado que vamos receber. Mas recordem que é falado assim, e unem essas 2 palavras que significam o mesmo, mas também tem um entrelace. Conhecer a adoção torna você parte desta premissa que vai receber o corpo eterno. E é algo tão formoso, tão glorioso, a adoção, e não há nada impossível para esses que colocam a palavra bem.
Bem, nos veremos até lá na semana, que poderemos falar algumas coisas que Ele siga nos dando a conhecer. E necessitamos pôr rápido em prática a palavra. Plenamente a palavra. A estamos pondo, talvez, em parte, mas não queremos em parte. Queremos que seja plenamente. Se com o irmão Branham que disse, o que vocês viram em parte, o irmão Branham disse, mas nós não vamos ficar com a parte, nós vamos ficar com tudo completo. Ou seja, que depois será dito, o que esse povo viu em plenitude, em seu poder absoluto. Então já será algo pleno. Quando começar o aperto, diz, quando a carpa começar, por que não vai esperar o aperto para isso? Antes disto, vejam, já estão acontecendo coisas grandes no programa divino. E você mesmo pode dizer, eu não sou mais quem eu era antes. Eu já vou aproximando-me mais de ti, ó Deus, eu já vou aproximando mais de me parecer contigo. Já não é parte, eu já vou indo à perfeição, perfeição, mais perfeição, mais perfeição. Ou seja, que a perfeição que tem ali na sexta dimensão está sendo feita agora em cada escolhido de Deus. Ele disse que ali na sexta dimensão tudo é perfeição, perfeição, tudo ali. Agora está se materializando aqui em nós. Deus criando de dentro para fora esse ser perfeito, ao qual em breve chegaremos. Nunca se desanime por nada nessa terra. Mas bem que isso seja um degrau mais para você continuar subindo e subir, escalando, subindo. E se tem um tropeço, joga de lado e continue em frente, e continue clamando, para que isso se resolva da melhor forma. E continua, siga. Nunca detenha por nada. Problemas sempre vão haver, sempre haverão. O importante é ter aqui no coração essa fé para combater tudo isso. E que quando você fale, você creia que isso vai ser solucionado, que isso vai solucionar e que isso vai se abrir para algo maior. Bem, que Deus os abençoe e os guarde e vamos continuar, porque já é a hora de colocar algo no estômago, para assim já seguir passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, no qual chegará um momento que não teremos que fazer pausa para comer alimentos físicos, mas já será alimento espiritual, palavra revelada, sempre. Se tivermos que comer alguma coisinha, comeremos. Porque diz que quando eles vierem, vão comer. Mas se não, não tem necessidade de comer. Algum dia não vamos parar de continuar nos alimentando com a palavra, com a sabedoria e conhecimento de Deus, que é infinito. Todo um milênio e toda uma eternidade ouvindo das maravilhas de Deus. Nunca nos cansaremos, jamais cansaremos. Ou seja, que agora estamos como que recebendo o caviar. Estamos já em algo condensado, resumido. E depois estaremos esmiuçando, pouco a pouco, todo esse conhecimento. Mas agora estamos recebendo tudo isso. Se não entendemos algo, não se preocupe. Como? Tem uma mensagem que ele fala, não, isso é osso, algo assim. Como é que ele fala? Uma mensagem de 98 em São José dos Campos. Eu estava nesse dia. Isso não é osso. Isso é carne. Algo assim fala. Ele disse,
Ele diz, coma isso, porque em algum momento você vai necessitar. Ou seja, que vamos comer tudo que Deus nos dê, que tenha sido falado, ou que seja novo. Comemos tudo, porque tudo vai engrenando uma peça com a outra, e quando já vem, quando já nos damos conta, já tem esse quadro e você fala, olha que tão bonito era isso. Se eu não tivesse recebido isso, eu não teria podido montar esse quadro. Para montar o quadro completo, necessita de tudo, de todas as peças. E assim vamos montando bem esse quadro, esse quebra-cabeça. Porque o que está nos ajudando e está conosco é o Espírito Santo. Ele é o que tem acesso ao livro da verdade. E se ele é o que tem acesso ao livro da verdade, ele sabe tudo. E sabe como dirigir o povo. Portanto, tem que olhar o que está atrás. Quando você olha o que está atrás e entende o que está atrás, não sei se isso é um problema de alguém aqui em Porto Rico ou em algum país. Se isso for o problema de alguém aqui em Porto Rico ou em algum país, se isso for o detalhe que lhe falte para tornar mais fácil e não quer ver o véu, quer que tudo lhe enquadre, a obra que está sendo realizada e tudo, então não olha o véu, tapa-o e já resolveu o problema. Veem como é tão fácil. Ali, quando eles olharam a Jesus, diz que a aparência dele se fez outra. Portanto, pararam de ver o rosto de Jesus. Deixaram de ver o rosto de Jesus e eles não deixaram de crer em Jesus. Mesmo que não vejam mais algum rosto, o que está atrás é o importante. Sempre será o mesmo. A única coisa é que troca de máscara. Deus imorfe. Sua aparência se fez outra. E tem tantas coisas, tantos detalhes que aconteceram desde o tempo, desde 70 e pouco, desde a década de 70, onde Deus foi mostrando o que seria esse cumprimento, que no final, então já vemos esse cumprimento e essa manifestação já como foi visto no Monte da Transfiguração. A ele lhe agradou esse tempo. Bem, que Deus os abençoe e os guarde. E adiante, seguindo as pisadas do Mestre, seguindo a arca, que nos está levando rumo ao lugar seguro, à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Muito obrigado por esses momentinhos, que são de grande bênção e são assim em família, onde também desfrutamos desta porção, deste alimento. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Hoje podemos colocar estivemos falando de tanto, um tema que reúna tudo isso que foi falado. Deus nos falando de trono a trono. Deus falando de trono a trono. Por isso que nos entendemos. Não temos dificuldade em nos ouvirmos um ao outro e ter companheirismo um com o outro, porque no lugar santíssimo, vejam, aí não tem diferença de nada.
vai chegar uma etapa na qual essa igreja estará como lemos. Tem uma parte também que fala de Ananias e Safira. Eu creio que nessa que diz que não entrará. Que não deixará entrar ou não entrará. O pecado, algo assim diz. Ou seja, são os dias de Ananias e Safira voltando novamente a estar manifestado no meio do povo. Tempo apostólico, ele tinha escrito ali. Novamente, tempos apostólicos. 5:28. Isso é da página 61. Muitas vezes eu quis entrar em uma igreja. Eu tenho desejado ver. Eu tenho desejado vê-lo. Eu suponho onde eu poderia entrar pela porta de trás, porta da frente, onde quer que fosse, e ir através de uma audiência, olhar a uma audiência e ver uma igreja toda perfeita e em ordem. Ele, estando nesse corpo terreno, não pôde ver. Viu desde cima. Mas eu sim verei. Eu sim verei. Essa parte do corpo místico de crente da era da pedra angular, eu sim verei essa igreja pura e sem mancha. Uma igreja perfeita e tudo em ordem. Ou seja, se tudo está em ordem, é porque aí não tem incredulidade. E ver uma igreja perfeita e tudo em ordem. O pecado não poderia ficar aí, não, ou seja, a incredulidade não poderia entrar aí. O Espírito a chamaria para fora, ou seja, o tira para fora. Você não é daqui. O Espírito tira para fora, vem? Ele não podia ficar mais. Como Ananias e Safira, vocês não poderiam fazer. Não haveria pecado nesse grupo. Veja isso, e para isso é que vamos, e vamos chegar a ser uma igreja perfeita, estando primeiro nesse corpo, e depois vamos demonstrar ao mundo o que é uma igreja pura e sem mancha, e preparada para a transformação. Esse seria outro tema mais para falar. E tendo uma audiência assim, não tem forma para parar. Não tem forma de parar. Porque tem uns corações tão receptíveis que não tem forma onde a gente parar, igualmente os que estão conectados, porque eu não estou vendo só vocês, mas eu sei também que tem tantos irmãos que estão assim, esperando. Será que se foi? Será que ele saiu? Olha, eu não estou vendo o irmão que fala para mim, bom proveito. Olha, não me está me respondendo. Será que está em uma conversa? Por que não me avisa? Porque tudo isso é normal. Ou às vezes alguém diz, e com certeza está dizendo, mas espera aí, não me apresse. Ou manda uma foto para eu ver como está. Tudo isso é normal. E quando a gente sabe que tem um povo que está esperando, Deus vê tudo isso. E através pelo canal que Ele sempre fez, então flui essa palavra. E sai do trono de Deus ao trono dos escolhidos. A sua alma. Os amo de coração. E que nessa etapa do amor divino, vençamos todas as coisas e obtenhamos a grande vitória no amor divino. Deus os abençoe, Deus os guarde. E sempre estou orando por vocês. Orem por mim também. Que Deus os abençoe e os guarde.